E eu escolhi para esta manhã um tema, para que possamos meditar. E o tema que eu escolhi, um vaso nas mãos do oleiro. Um vaso nas mãos do oleiro. E também, como subtema, eu escolhi a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ler o texto que se encontra em Jeremias 18, de 1 a 6. Nesse texto, Deus convoca Jeremias. Todas as irmãs conhecem bem esse texto. E nesse texto, Deus convoca Jeremias para ir à casa do oleiro. Ali, o Senhor daria lições para Jeremias. Iria ter uma aula prática para Deus falar com Jeremias e realmente, mais uma vez, convocar o povo ao arrependimento. E eu quero ler esse texto que vocês têm aqui em Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desça até a casa do oleiro. Lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Realmente, o povo israelita, naquele momento, estava vivendo momentos difíceis de muito pecado, muita idolatria e muita incredulidade. Deus convoca Jeremias e realmente ele diz assim, que se o povo se arrepender, a situação irá ser diferente. Deus convoca a cada um de nós para que realmente possamos nos arrepender e possamos ter uma vida melhor ao lado dele. E nesta manhã eu gostaria de dizer que o pastor Paulo Seabra, que será o orador oficial hoje da nossa Convenção Batista Brasileira, ele falou no sermão que diz assim: o vaso se quebra pela dureza do seu coração. Foi o que aconteceu com o povo israelita. Pela dureza do coração, o povo não se arrependeu e foi levado cativo para a Babilônia. Sabemos que um vaso rachado perde o seu valor, perde a sua utilidade, perde a sua beleza. Mas segundo o texto, Deus não abandona o vaso rachado. Assim acontece comigo e com você. Deus não abre mão de nossas vidas. Deus quer fazer um vaso novo de cada uma de nós. Foi assim que aconteceu com a União Feminina Missionária Batista do Brasil, no ano de 2023. Vocês lembram quando aconteceu em novembro a intervenção? Que momento difícil. Eu já fui presidente 3 anos da ANEB, Associação Nacional de Escolas Batistas. Eu já fui 3 anos presidente da União de Esposas de Pastores. Mas foi um momento muito difícil na minha vida. Ao ser presidente, e aconteceu uma intervenção na União Feminina. Nós choramos, nós oramos bastante. Tivemos muito medo do futuro. O que iria acontecer com a nossa organização missionária, com a nossa união feminina. Mas Deus não nos abandonou em nenhum momento. Vamos dizer amém? Amém.
Deus não nos abandonou. Nos momentos mais difíceis, quando esse conselho recebeu a notícia, o pastor que naquela manhã deu a notícia, eu não lembro agora o nome dele, pastor Doronésio. Quando aconteceu a notícia, nós choramos, oramos bastante, mas o Senhor não nos abandonou. E hoje eu quero fazer uma analogia da situação da união feminina com aquela casa do oleiro, com aquela experiência que Jeremias passou ali. Nós estamos nas mãos do Senhor. Confiamos que o Senhor está restaurando a nossa união feminina. Neste ano de 2024, podemos contar as vitórias. Podemos dizer de tantas coisas boas que aconteceram. O planejamento estratégico, que vai dar uma cara nova à união feminina. Podemos também falar, não só do planejamento estratégico, como também dos projetos que nos uniram, da MCM, Mensageiras do Rei, Amigos de Missões, as nossas casas de vocacionados. Deus tem nos abençoado. E uma boa notícia, o pastor Pascoal já disse aqui, é a nossa estabilidade financeira. Temos pago tudo o que estava devendo. Negociamos tudo. Sim, pode dar aplausos ao Senhor nosso Deus. Os débitos com funcionários estão sendo pagos também, tudo em dia. Ainda temos uma dívida. Não vou esquecer de dizer, ainda temos uma dívida. A irmã Neuza está ali e sabe. Temos uma dívida ainda com a denominação. E temos que pagar esta dívida. O pastor Alexandre, ele está ali. Ele disse que não queria perdão da dívida. Ele falou isso, não foi, pastor Alexandre? Eu não quero perdão da dívida, eu quero pagar a dívida. E neste ano de 2025, com certeza, a União Feminina estará pagando esta dívida. Amém. Então, Deus tem transformado a nossa união feminina. Deus tem transformado não a nossa essência, não a nossa essência, pois continuamos a ser barro. E não mudamos, o nosso oleiro continua sendo Deus. Então, nesta manhã, eu não pretendo trazer novos conhecimentos desse texto bíblico. Não pretendo trazer estudos de comentaristas bíblicos sobre esse texto bíblico. Mas eu quero desafiar a cada irmã aqui, para que possamos ser vasos melhores. Possamos ser vasos melhores, através da união de todas nós. Então seremos assim, nós veremos a união feminina sendo remodelada pelo Senhor. A proposta da nossa organização, da União Feminina, o nosso propósito é promover o pleno desenvolvimento das mulheres, para que sejam discípulas de Jesus e exerçam seu papel missional no reino. Vamos dizer comigo? Nosso propósito, vamos dizer todas? Nosso propósito é promover o pleno desenvolvimento das mulheres, para que sejam discípulas de Jesus e exerçam seu papel missional no reino. Quem aqui está exercendo o seu papel missional? Levanta a mão. Quem aqui está exercendo esse papel? Amém, amém. Que bênção. Deus, com seu coração amoroso, quer nos dar uma nova oportunidade de crescimento e avanço. É o que tem acontecido na nossa união feminina. Deus é o nosso oleiro. E através da União Feminina do Brasil, juntamente com todos os campos, estamos juntos nesta transformação. Deus quer moldar a união feminina, cada campo, cada associação,
e cada igreja local. Meditando nesse texto bíblico, podemos pensar então em 3 momentos importantes, 3 momentos nessa construção e reconstrução de um vaso. Quais são os 3 momentos que acontecem para que o oleiro, o ceramista, possa construir o vaso? Primeiro momento, quando o oleiro prepara a matéria-prima, o barro. Quando o ceramista, conhecido atualmente assim, ele prepara a matéria-prima, o barro. O segundo momento é quando acontece o processo de modelagem. E o terceiro momento, finalmente, o oleiro usa o forno para dar consistência ao barro. E nós gostaríamos, assim, de pensar um pouco na importância do barro. Na importância do barro. O barro, naquela época, a maioria dos pratos, dos vasos, jarros e potes eram feitos de barro. O oleiro, então, procurava a argila e preparava a argila. A argila recebe a água, fica maleável e sem impurezas. A argila torna-se um barro úmido, maleável, mas o barro sem umidade, sem água, torna-se um barro endurecido, sem produtividade. Segundo a Bíblia, da escola bíblica, esta alegoria, essa parábola, pode se aplicar a nós. Somos como o barro, esse material que em si mesmo não tem valor e vive cheio de impurezas. Deus é como o oleiro. Ele tem todas as habilidades de criação e execução necessárias para transformar o barro num vaso útil. Então, Deus deseja remodelar nossas vidas. Deus deseja nos remodelar em vasos melhores. Eu sei que você é um vaso nas mãos do oleiro, mas Deus quer, nesta manhã, nos transformar em vasos melhores. Mas para que isso aconteça, precisamos submeter ao poder e ação de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, ele afirma que o barro não é insensível como a pedra. Ele afirma que às vezes somos pedras não modeláveis, Às vezes somos como areia. A areia não tem liga nem se amolda. E às vezes somos como lama. A lama não tem consistência. Porém, o barro limpo pode tornar-se maleável e produtivo. Por isso, Deus quer tirar a dureza do nosso coração, do meu coração. Deus quer tirar a dureza do seu coração. Ele queria tirar a incredulidade do povo de Israel. Hoje Ele quer tirar a inveja, a maledicência, o coração maligno e tudo que não glorifique o seu nome e não engrandeça o seu reino. Ele quer tirar tudo que nos divida e provoque desunião no grupo. Deus quer tirar a dureza do nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração quebrantado e não endurecido. No Salmo 34, versículo 18, nós podemos ler. Vamos ler em conjunto? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus quebrantar o nosso coração. Ele quer nos tornar maleáveis e produtivas no reino de Deus e na nossa organização missionária.
Agora vem o segundo momento, o processo de modelagem. O oleiro já escolheu a argila, já trabalhou o barro e agora vem o processo de modelagem. O oleiro define a forma do barro e a sua utilidade. E esse processo de modelagem, ele vai utilizar a roda, vai utilizar a velocidade da roda, a velocidade necessária para formar um vaso. Assim acontece conosco. Deus quer que sejamos mulheres submissas a Ele, para definir o nosso propósito e a nossa missão. Deus quer que a União Feminina Missionária Batista do Brasil seja uma organização modelada para um novo tempo, porém sem abandonar a sua essência e o seu propósito. Deus quer que os novos planos de ação, são vários planos de ação, que partiu de um questionário respondido por mais de 3.000 mulheres, seja uma bênção para cada mulher batista. Finalmente, vem o último momento, quando o oleiro, o ceramista, pega o vaso e leva ao forno para dar consistência. Os vasos defeituosos se partem, mas os vasos úteis resistem ao passar pelo fogo. Tenho certeza que nós, mulheres batistas, já passamos pelo fogo e fomos aprovadas pelo Senhor. Mas lembre-se, o oleiro é quem modela o barro. O oleiro é quem modela o barro. Ele é quem manda no barro. Às vezes nós queremos determinar para Deus o tipo de vaso que queremos ser. Mas na olaria de Deus, a soberania é dele. Na olaria de Deus, a soberania é dele. Hoje, Deus pode pegar a sua vida e amolecer você, purificar você, apresentar você como um vaso de honra para louvor de sua glória. Deus quer que sejamos aprovadas, que continuemos firmes na sua obra. Aí eu posso afirmar, quando eu sou aprovada, eu me torno um vaso de honra e vivo na dependência de Deus. Deus nos chamou para sermos vaso de honra. Eu quero ler 2 Timóteo 2, 21. Vamos ler comigo? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A União Feminina Missionária Batista do Brasil, há 116 anos, tem sido um vaso de honra, um vaso santificado, um vaso útil para boa obra. Nosso foco é engajar mais mulheres. Foi assim que definimos no planejamento estratégico. Qual o nosso foco? Engajar mais mulheres. Aquelas mulheres que já foram da União Feminina. Aquelas mulheres que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Nós, todas nós, precisamos estar na nossa organização, trabalhando para o reino de Deus. Então, nosso foco é engajar mais mulheres. E nesse novo momento, através dos planos de ação, ser uma organização nas mãos de Deus, para fazer diferença na sociedade e cumprir o nosso propósito. Nós somos vaso de honra, mas somos vaso de barro. Pois o poder não é nosso, é de nosso Deus. Nós somos vaso de honra e somos vaso de barro.
Por isso eu gostaria de dizer, Deus quer moldar a sua vida. Deus quer moldar a minha vida. Deus quer moldar a sua família, as nossas famílias. Deus quer moldar as nossas igrejas. O poder pertence a Ele, para nos transformar em um vaso de honra. Mas Deus não quer que sejamos um vaso de desonra. Deus não quer que sejamos um vaso de desonra. Um vaso inútil, vazio, seco e sem vida. Deus quer moldar a sua MCM, sua associação, seu campo missionário. E para concluir, eu quero ler Isaías 64:8, com vocês também, certo? Vamos ler? Nós somos o barro, e tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Antes foi o profeta Jeremias, agora o profeta Isaías. Ele diz que Deus compara seu relacionamento conosco ao trabalho de um oleiro. Assim como o oleiro molda o barro com habilidade, Deus nos molda com amor e sabedoria. Que possamos pedir a Jesus, que possamos pedir para que sejamos mais parecidas com Jesus. Deus quer moldar também a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Estabelecemos objetivos estratégicos e queremos realmente chegar a um momento diferente na nossa União Feminina. Queremos transformar a nossa União Feminina, capacitar mais líderes, precisamos, não é? Capacitando mais líderes, reformulando os programas das organizações, alcançando pastores e líderes de nossa denominação. Preparando vocacionados para as igrejas local e campo missionário. Precisamos criar estratégias para atrair a nova geração, ampliando os nossos produtos e crescendo cada vez mais nas igrejas envolvidas com a União Feminina Missionária Batista do Brasil e tornando-se mais conhecidas para cumprir um propósito que agrada a Deus. Esses são os nossos objetivos. Mas não podemos alcançar só a diretoria, só as nossas líderes nacionais. Só podemos alcançar. Não podemos alcançar apenas com o conselho. Só podemos alcançar esses objetivos com a participação de todas as mulheres, dessas que estão aqui e daquelas que estão nos assistindo no YouTube e aquelas que não tiveram acesso. Deus quer usar cada mulher. Sejamos então um barro maleável e não endurecido. Que Ele nos molde e nos torne um vaso melhor. O oleiro, com certeza, fará uma boa modelagem também da nossa união feminina e obteremos consistência necessária, sendo uma nova organização útil para o reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Era para ter feito no início, mas eu quero declarar aberta e fazer a instalação da 101ª Assembleia da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Que Deus nos abençoe. Amém.